Bom, eu não sei se o senhor gosta de falar a respeito da pergunta que eu vou lhe fazer, mas eu ouvi falar muito do senhor naquele tempo da prisão de Hildebrando Pascoal, que foi deputado federal, e eu fiquei perplexo com as informações que nós recebemos, a forma que ele agia naquela região. Chegava a cortar seres humanos, pessoas vivas, ele cortava com motosserra, essa informação, e o senhor peitou aquela situação, o senhor foi um dos responsáveis pela prisão de Hildebrando Pascoal, e também uma pessoa responsável por desmantelar aquela quadrilha. Como o senhor chegou àquela situação? O senhor foi procurado pela população, por pessoas que estavam sofrendo pressões? Como é que o senhor se envolveu naquela questão? Bem, eu já era alguém treinado nessas coisas. Já estava vacinado já. Já no tempo do Hildebrando já tinha todo o problema da terra tinha sido enfrentado. Então eu comecei a ver os abusos que eram cometidos pelo grupo dele, né? Então, o Brando era só deputado federal? Tinha terras também? Mexia com droga? A acusação é de que mexia com droga e dava a possibilidade de traficantes de passar, ele autorizava. Então, outras pessoas vinham se queixar. Agora, o mais grave, quando eu tomei a iniciativa, foi quando mataram um primo dele, um irmão dele, não lembro, no carro. E então ele matou quem estava junto com o irmão dele no carro, que não tinha nada a ver. De uma maneira feroz. Dizem que cortaram os braços, as pernas, e dizem que foi com motosserra. E jogaram na frente da TV. A TV, não sei qual era delas, era a melhor daquele tempo. Jogou o corpo lá. E estavam reunidos, isso eu tenho de fonte direta, estavam reunidos o secretário de Segurança, o superintendente da Polícia Federal, o comandante da PM, e o presidente do tribunal, o eleito, e o que estava no cargo, e também estava o doutor, como é o nome dele, é muito amigo meu, trabalhou para mim diversos anos. Fugiu agora, né? Me fugiu o nome dele. Ele ainda é desembargador, desembargador lá no Acre, e se eu não me engano ele é aquele, como é aqui, ele tem um cargo lá ali. E então ele me disse, ele veio falar, Dom Moacir, o Acre está nas mãos de um bandido. É refém, essa frase, é refém de um bandido. Porque ele entrou lá onde estava esse pessoal que eu falei antes, chutando com o pé à porta, e disse, mataram o meu irmão, o meu primo, não lembro bem agora, e eu vou matar quem matou. E quem passar na minha frente, eu mato também. Isso é na frente de todas essas autoridades. Nenhuma teve coragem de dar ordem de prisão. E ele saiu com a mesma grosseria que entrou. Aí então, quando eu subi isso, por parte desse desembargador, um dos filhos de Herodes é o nome dele, mas eu não consigo. Então, esse doutor me disse isso, e disse, eu não vou deixar ir para frente, ficar na mão de um bandido. Aí fui falar com o coronel do exército. Eu disse, vou lá, é o único que sobrou. Ele disse, Dom Moacir, eu não posso fazer nada. A Constituição me proíbe de interferir nesses casos. E de mais a mais, os meus soldados não sabem atirar. Estão começando agora. E as armas não são boas. A polícia, se tiver um enfrentamento, a polícia nos vence porque estão mais treinados, armas mais modernas. Então, eu vi que por ali não dava. Vamos ver qual foi o passo que eu dei. Aí, o doutor Luiz Francisco, o que é que ele é? Procurador da República, de âmbito federal. E era muito amigo meu. Aí ele me disse, Dom Moacir, o senhor está disposto a dar uma entrevista para a TV Globo? E eu disse, eu dou a resposta daqui meia hora. Aí eu telefonei para a CNBB, perguntando para o presidente o que é que ele acha, o que é que eles acharam de eu dar uma entrevista. Ele me disse, se você tem coragem, para nós é muito bom. Então eu disse, eu dou. Pois eles vieram naquela noite, um avião próprio. Vieram. Desceram no Acre lá? No Acre, e me entrevistaram o dia inteiro. Depois parece que deram 8 minutos no Fantástico, eu nunca vi. Então me dizia esse Luiz Francisco, a sua entrevista ganhou pelo menos 80 ou 90 votos para caçar o Hildebrando.
Então teve essa entrevista que foi fundamental. Depois houve uma comissão de inquérito, aqui não sei mais qual foi antes, comissão de inquérito sobre a droga. E tinha uma irmã muito modesta, negra, falava baixo e já de idade, mas advogada. E ela levantou muitos crimes, 42 crimes atribuídos ao Hildebrando. Ela ia na casa das vítimas, ia anotando, e mandou para o Luiz Francisco esse pacote de 42 informações muito boas. Aí o Luiz Francisco me telefona. Olha, diz ele, Tomacir, vai ter essa, como é que eu disse antes, era uma comissão de inquérito sobre o tráfico de droga. O assunto era droga. E eu tenho um material muito bom aqui, vou lhe mandar. Ele me mandou por fax, eu li, não, de fato é bom, disse. Então, o senhor podia ir lá, né? Digo, por que não manda a irmã? Aí ele disse, é perigoso. E eu segui, para mim não é perigoso, mas o senhor é pastor. Me fechou a boca. O senhor é o pastor. Lá fui eu. E além dessa documentação toda que eu mandei para a comissão, e parte foi lida, eu levava 2 cartas assinadas. Eu só não podia dar o nome de quem deu, mas eram cartas assinadas. Então causou um impacto muito profundo essa minha entrevista, essa minha participação lá. E creio que tudo isso ajudou. Fomentou. Né? Ajudou a criar o clima que ele perdeu a imunidade e aí foi condenado, né? Mas a grande figura é Gersino, doutor Gersino, que ainda hoje é alguma coisa do INCRA. Doutor Gersino é para prender o Hildebrando, a figura-chave é o doutor Gersino, que era presidente do tribunal. A partir daí, o senhor viveu uma situação, a informação que eu recebi, aí que o senhor tem que tomar mais cuidado, porque as ameaças foram mais constantes, piores do que no passado. Não, eu não recebi nenhuma ameaça. Depois disso aí? Não, mas o ministro da Justiça, ele diz, não, o senhor é um como é que diz, um cofre, não sei, de informação, o senhor vai ter que ser acompanhado pela Polícia Federal. Aí me impôs o acompanhamento da Polícia Federal. Então eu fiquei 5 meses. Mas ninguém tinha mais me ameaçado. E é só preocupação deles, achando que podia haver uma retaliação. Então eu me acostumei com os sempre está de lado, 2 de lado. Até um disse 125, parece que ele disse. O quê? Missa que eu já assisti, Dom Assir. Na missa eles tinham que ficar cuidando, né? Então ele não era católico. Ah, não era não? Não era católico. Agora, a transferência para o estádio Rondônia, foi uma opção do senhor ou foi um chamado? Bom, eu era, como eu disse antes, a terminologia talvez vocês não entendem, mas as ordens religiosas, elas são divididas em províncias que formam a ordem. Então tinha a província do Brasil que atingia também o Acre. Daí eu fui eleito provincial dessa província, o superior. Então o Acre ficou, do ponto de vista dos religiosos, ficou sob minha jurisdição. Então eu ia muitas vezes ao Acre. Quando morre o bispo muito jovem, Dom Joaquim Grotti, eu surgi como candidato quase espontâneo. Então quando mandaram informações para Roma, mandaram o meu nome. E resolveram me indicar. Eu tinha 36 anos, 10 anos de padre. Tenho 40 anos de bispo quase. 36 anos naquele tempo? Eu era muito novo. Agora não faz mais bispo novo. Eu tinha 36. E chegando perto de 40, e tenho 50 anos de padre. Bom, a Igreja Católica vive um momento novo, passa por mudanças. Na opinião do senhor, qual é o momento hoje da Igreja Católica no Brasil? Para dar uma opinião assim, global, é certo que desde o nosso encontro em Aparecida com os bispos de toda a América Latina e também do Caribe, há um clima de revisão. Nós sentimos que é necessário não manter, mas
avançar, porque estava ficando uma pastoral da manutenção, isso é, os católicos que temos, vamos mantê-los, e esquecendo que tem uma multidão de católicos, que como nós não temos padres suficientes, ou não temos um programa para atingi-los, eles acabam sendo membros de outras igrejas. Então nós percebemos que não é tanto eles que querem mudar, é que nós não damos conta de acompanhá-los. Então a necessidade de rever o nosso trabalho pastoral. Você vê, às vezes a gente se engana. Um padre chamado Padre Geraldo, ele, uma irmã e outra mocinha, candidata a irmã, falaram com a responsável de uma comunidade. Nós vamos visitar as famílias. A senhora disse, não adianta, é tudo crente. Eles foram visitar todas as famílias, não tinha nenhum crente. Mas através da visita. E é porque eles não gostavam dela, então eles não iam à reunião. Mas ela não tinha nenhum crente. Então a gente às vezes tem uma visão distorcida e a coisa não é assim tão assustadora. E depois eles mudam muito. E tem igrejas que não merecem o nome de igreja, né? Essa da televisão é um verdadeiro abuso, né?